Olá a todos, bem-vindos a mais umas conversas com o Dr. Pedro Mota aqui na nossa clínica, na vossa clínica em Vila Franca de Xira. Hoje temos a colega a Dra. Andréia Paes para falarmos sobre um tema muito importante e que os pais nos têm questionado muito em relação aos miúdos, nomeadamente a questão dos aparelhos, quando é que nós devemos colocar, se tem idade, ou seja, como é que deve ser feita a avaliação desses casos. Vamos falar de um caso específico, vamos falar de um David, que poderia ser muitos Davids. E nesta conversa gostaria um bocadinho de perguntar à Andréia porque a importância, não é, de um diagnóstico precoce aqui no David, que implicações é que isso tem aqui na vida do David, na vida social, e como é que isto deve ser, diagnosticado, onde, quando, como é que se deve fazer, e um bocadinho aqui o processo para que as pessoas consigam perceber aquilo que estamos a falar. Então é assim, nós nas crianças temos de perceber que existe um desenvolvimento desde que nascem, não é? Desde que nascem, a amamentação, depois o nascimento dos primeiros dentes e estabelecemos uma oclusão. Portanto, o que eu digo sempre é, nós temos de perceber uma criança que está a desenvolver o corpo, está a desenvolver as arcadas dentárias e a posição dentária começa a se formar de pequenos. Portanto, as patologias e as alterações do normal também aparecem nestas idades. E nestas idades precoces, quando são detectadas, são muito mais fáceis de corrigir. E, portanto, quando nós temos uma criança com dentição decida, com dentes de leite, aos 5, 6 anos, que já têm alguma maturidade para usar um aparelho, devem usar o aparelho, porque tudo o que pode ser corrigido nesta idade chega a uma idade adulta com uma oclusão muito melhor. E a oclusão leva a que todas as funções da nossa cavidade oral, da nossa boca, ficam restabelecidas numa idade precoce. Porquê uma idade precoce? Porque como estamos a crescer, nós conseguimos ajudar o crescimento da criança a crescer de maneira adequada. E não é só o osso e os dentes, ensinamos a criança todas as funções dos lábios, que devem estar fechados, as funções da língua, que deve estar posicionada no céu da boca, e as funções fortes de todos os tecidos à volta dos dentes, não é? Pronto, a vantagem maior das crianças nestas situações é que nós também detectamos outros problemas que levam a estas patologias que não são propriamente da nossa competência de ortodontia dentária, ou seja, somos muitas vezes referenciadores para pacientes que têm de ir ao otorrino porque não respiram bem, pacientes com algumas alterações de dicção que têm de ir para terapias da fala, terapias miofuncionais, e muitas vezes são detectadas no dentista. E, portanto, uma criança que respira mal vai ter alterações nos dentes. E, às vezes, a primeira fase de detecção desses problemas é aqui no dentista. E por isso é que devem trazer as crianças ao dentista cedo, mesmo com dentes de leite e mesmo sem terem trocado os definitivos, porque, havendo problemas, nós podemos direcionar até para outras especialidades. Pois, isso é importante porque é uma questão, hoje as pessoas já começam a estar mais sensibilizadas para o facto de se tentar fazer ortopedia em vez de ortodontia, não é? Que é um bocadinho aquilo que nós estamos a falar hoje. Porque antigamente preocupávamos muito em fazer ortodontia, em mover dentes e movermos só posição dentária e não a fazer uma ortopedia, porque muitas vezes nós com a ortopedia prévia à ortodontia, não é? Conseguimos de facto um resultado a nível de saúde para o paciente bastante melhor, até bastante mais precoce. Não é? Daí essa questão da observação da respiração, dos maxilares, fazer essa expansão, até porque aqui o caso do David, não é? Foi um caso em que teve que ir ao otorrino, estava a criar aqui complicações com otites serosas, porque de facto a oclusão não estava bem, tinha algum posicionamento na dicção, não é? No posicionamento aqui da língua, que estava mal colocada. A própria mastigação, estava a comer mal, não é? Porque tínhamos aqui um tipo de mordida também prejudicial.
e agora quando fui à terapeuta da fala, terapia da fala, Chegámos às mesmas conclusões que tínhamos tirado na primeira observação. Exatamente, tivemos lá tudo, inclusive não consegue tratar sem antes não Fazer um aparelho fazer funcional. a questão do Aparelho ortopédico para corrigirmos isso, não é? E qual é que é a idade? Há aqui uma idade para se começar a usar este aparelho? Quais é que são os sinais de alerta que os pais devem ter para procurar o dentista, para o médico dentista, para estes diagnósticos, se precisam, se não precisam, além, claro, da consulta regular que deve ir com os odontopediatras, com os colegas, não é? Pronto, em termos de oclusão, nós temos algumas características da dentição de tecido que devíamos perceber que podem não estar corretas logo na primeira imagem no social em casa com a família. Geralmente as crianças devem ter espaços entre os dentes de leite. Isso permite que os dentes definitivos, que são muito maiores do que os dentes de leite, tenham espaço para nascer. Portanto, ter espaços nos dentes de leite é bom para desenvolvimento futuro. Pronto, depois temos de ter atenção se já temos os dentes de leite muito juntinhos, nós temos um problema de falta de espaço. Depois temos situações clínicas que, em termos de oclusão, não é tão fácil para os pais detectarem, mas por isso é que devem trazê-los cedo, quando temos já os dentes de leite todos, que terminam de nascer 2 anos e pouco, devia ser uma boa idade para trazermos os pacientes, as crianças ao dentista. Primeiro para termos uma noção se a dentição de leite já está boa e os futuros problemas que podemos vir a ter. Claro que uma criança de 2 anos não tem maturidade para usar um aparelho e aí a nossa dificuldade está mais na maturidade de usar aparelho ou não. Mas nós já tratamos crianças com 3, 4, 5 anos, pequenas, e por incrível que pareça, são extremamente colaborantes nestas idades. E portanto, até às vezes nós pensamos, a minha criança não vai usar o aparelho. E é incrível que a maior parte das crianças colaboram melhor nestas idades do que propriamente em mais adolescentes e jovens adultos. Sabendo que, claro, aos 3 anos não é propriamente a idade ideal para pôr um aparelho, mas se tiver um problema grave, se nós começarmos nessa idade, esse problema torna-se menor aos 8, aos 6, aos 10, ou seja, há coisas que nós temos de corrigir aos 3. Por exemplo, se detectarmos aos 3, e é possível, usando o aparelho, e aí mais controlado, provavelmente só à noite, não precisa de levar fora de casa, e acaba-se por corrigir uma coisa que se calhar daqui a 2 anos torna-se muito mais grave. Claro que a idade normal de começar a usar aparelhos são o início da idade escolar, 5, 6 anos é a idade ideal para começar a usar um aparelho funcional. E muitas crianças precisam de usar aparelhos, vários tipos de aparelhos, podem usar mais do que um, dependendo da patologia. Agora, tem de se tratar o que tem de se tratar e depois definir um plano daí para a frente consoante de cada criança. Até que porque estes aparelhos, nós estamos a falar de aparelhos que nós já vamos mostrar também, para as pessoas perceberem, são aparelhos removíveis. Removíveis. Portanto, isto obviamente carece de uma responsabilidade por parte dos pais e das crianças, não é? E portanto, obviamente, quem não consegue usar e nessas idades é difícil o uso constante, deve usar provavelmente à noite, não é? Pelo menos quando são muito pequeninos, sim, controlados pelos pais, ou seja, em ambiente de casa e a dormir. São 8 horas que eles consentem que têm aparelho e que podem resolver grandes problemas nessas idades. Começa logo. E também, aqui a questão hoje em dia, nós já vamos ouvindo nas consultas, eles próprios já dizem, o meu colega tem na escola, dá umas voltinhas, tem que estar todos os dias, todas as semanas, todos os 15 dias, dá uma volta. Portanto, eles próprios já começam na sua rotina escolar, não é? A ser algo que é comum. Portanto, já significa que as pessoas estão mais alertas para esta... Estão mais informadas. Hoje em dia é muito importante, a aceitação dos pares é importante, mas, ou seja, também é uma questão que nos ajuda a chegar a mais gente. Porque, efetivamente, muitas crianças em início de idade escolar têm problemas de oclusão e problemas dentários, não de cáries, mas propriamente de oclusão, que podem levar a problemas futuros. Nós às vezes temos algumas situações em que aparentemente não é um sinal de alarme, mas, por exemplo, dormir de boca aberta pode ser um sinal de alarme. Ranger os dentes à noite pode ser um sinal de alarme. Não comer todo o género de comida, ou seja, não comer comidas muito fibrosas, pode ser um sinal de alarme. Às vezes até é aquela coisa, eu não gosto, é preguiçoso a comer. Pode ter um problema fisiológico que o leva a comer com mais dificuldade. E essas coisas são detectadas na nossa consulta. E, portanto, é importante esse diagnóstico.
essas questões que estávamos a falar vão ser temas de outras conversas, a questão do bruxismo nas crianças, aquele do ranger, porque todos eles têm uma questão, todos rangem muitos dentes, nem que seja pelaquela questão das fases dos pesadelos, toda essa parte, não é? Da parte respiratória, vai ser tema também das nossas próximas conversas, um dos temas que vamos falar. Mas aqui queremos realmente ressalvar a importância aqui deste diagnóstico precoce, porque de facto há situações mais tarde de casos que são muito mais complicados e têm que fazer tratamentos ortodônticos muito mais interventivos, mais longos, não é? Menos conservadores, às vezes com extrações, nomeadamente estamos a falar de dentes com pequeninos. Muitas vezes nós não os conseguimos depois colocar nas posições que são desejadas, não é? Por causa disso. Portanto, daqui que é importante realçar esta questão do diagnóstico, de avaliar bem e ver isto. E são aparelhos que demoram muito tempo. Isto quanto tempo é que demora desde que vem o paciente à consulta até que se entregue, de quanto em quanto tempo, isto obriga a muitas visitas ao dentista, como é que é aqui o processo, como é que é este processo? Pronto, a primeira vez que vem ao dentista nós fazemos uma avaliação e recolhe-se informação para chegar a um diagnóstico clínico. Pronto, chegando a esse diagnóstico, nós decidimos o aparelho que é mais apropriado para cada criança e passamos à fase de confeccionar. Geralmente os aparelhos são confeccionados entre 2 a 3 semanas, ou seja, até porque na detenção de leite pode haver modificações rápidas e, portanto, os aparelhos também têm de ser relativamente rápidos a confeccionar. Depois de colocar o aparelho em boca, geralmente eles encaixam muito bem à primeira, tem ali uma semana de habituação, ou seja, é sempre uma alteração que nós fazemos na postura natural da criança. Essa semana de habituação é geralmente a semana em que eles se habituam a usar o aparelho. A partir daí é mais uma coisa normal, porque são aparelhos muito fáceis de usar, não magoam, não provocam qualquer dificuldade a fazer atividades normais, não é? Tanto que é aconselhado o uso na escola, portanto a dicção é alterada no início, mas depois fica estabelecida, e portanto o controlo, ou seja, é uma coisa lenta, o crescimento das crianças é lento, o movimento dentário que nós estamos a promover também é o mais lento e, portanto, geralmente as consultas são efetuadas de 2 em 2 meses. E, portanto, é onde se consegue ver alterações. Às vezes, claro que conseguimos, em picos de crescimento, ver modificações de mês a mês, mas de 2 em 2 meses já conseguimos perceber que mudanças é que estamos a criar na arcada dentária. E falaste aqui numa questão que é uma das últimas questões, não é? Que é a questão aqui na escola da dicção, não é? Porque temos casos de pacientes que vão para a escola, mas verificamos que os professores já estão sensibilizados para estes factos, ou seja, já sabem que o aparelho vai ter aqui, de facto, alguma alteração da dicção. E, portanto, normalmente não temos tido casos, não é? Não, é temporário. Exatamente. É uma alteração temporária, ou seja, os próprios aparelhos, como restabelecem todas as funções orais, ou seja, tornam que a criança seja mais, se desenvolva mais rapidamente. O aparelho, efetivamente, geralmente tem o céu da boca ocupado, o que pode levar a alterações da dicção, mas geralmente porque a língua não está posicionada no sítio certo. Portanto, claro que aquela primeira semana eles habituam-se, o que não dizem tão bem, dizem mais devagar e vão começando a dizer bem, mas com o futuro do tratamento, nós ao restabelecer todas as funções orais, a língua vai estar no sítio certo, o lábio vai estar no sítio certo, portanto, tudo está a funcionar melhor. Portanto, tanto a leitura, ou seja, claro que tem de aprender a ler, mas a posição das estruturas orais leva a que as funções sejam mais eficazes. Portanto, a dição, no final do tratamento, deve ser melhor do que quando começou, porque nós posicionamos todas as estruturas orais para que isso seja possível. Muito obrigado. Obrigada eu. Até à próxima. Muito obrigado. Já sabem, alguma questão? Mais perguntas, por favor, participem. Obrigado. Até à próxima.